Bom, vamos lá. Nós estamos falando, né, sobre os alvos que o discipulador precisa ter com o seu discipulado, né, com o seu discípulo. Nós falamos na semana passada sobre o discípulo que está começando, correto? Nós falamos sobre o discípulo que está começando. E deixa eu perguntar, vocês lembram qual é o material que pode ser usado com um discípulo que é novo convertido? Qual é? Vamos lá, gente. Qual é o material a ser usado com o novo convertido? A Bíblia, a apostila? Isso, a Bíblia, o acompanhamento inicial, né, que é a apostila. Agora nós vamos falar o ponto B, que são os alvos que todo discipulador precisa ter com o seu discípulo, só que com o discípulo já em formação, tá? Com um discípulo que já está aí algum tempinho na caminhada, que já está há um tempinho na jornada, tá? É um discípulo que se você já tem ali um ano de caminhada junto, e vocês têm aí já um ano e meio, que vocês já têm um tempinho de jornada, tá bom? E é lógico, se talvez isso andou mais rápido, você também pode entrar nisso de forma mais rápida, tá? Lembrando que é de acordo com a resposta que o discípulo dá ao discipulado, tá? Então, às vezes, tem discípulos que vocês vão mais rápido e tem discípulos que vocês vão mais lento, que vocês vão mais devagar, né? Então, por exemplo, às vezes você vai discipular lá a Emily. Aí a Emily, ela é, por exemplo, aquela discípula que ela não tem dificuldade em pôr em prática tudo aquilo que tem sido compartilhado. Então, por exemplo, vai fazer um jejum, ela faz, vai fazer uma leitura da Bíblia, ela faz, né? Então, geralmente essas pessoas a gente vai conseguindo um pouquinho mais rápido. Mas aí talvez a dona Rose, ela já tenha um pouquinho de mais dificuldade. Talvez ela já não tenha um pouco mais de dificuldade de vencer tal coisa. O jejum, a leitura, tralalá, ou ler um livro. Então aí exige um pouquinho mais de tempo. Mas nesse ponto aqui é o discípulo que já está em formação, é aquele que já passou do estágio de novo convertido. E deixa eu perguntar para vocês: vocês sabem quando uma pessoa passa do estágio de novo convertido? Vamos lá, não tem problema errar, nós estamos numa aula. Quando é? Quando ela já está caminhando e fazendo, já foi batizada, já está no discipulado, já aceitou Jesus. Legal, é um bom começo. Quem mais pensa alguma coisa sobre isso? Eu acredito que é quando ela já começou a desenvolver mais relação com o corpo, né? A servir o corpo de Cristo, né? A igreja, no caso. Não servir só com serviço, tipo assim, cargo, mas servir voluntariamente, né? Quando ela realmente já está mais em conjunto, assim, com a família espiritual. Isso, legal. Ambas estão corretas. E tem mais um ponto que eu gostaria de acrescentar. O discípulo, o novo convertido, ele passa do estágio de novo convertido quando ele sofre a sua primeira crise de identidade com a igreja, com si próprio. É quando depois de algum tempo bate aquele negócio e ele olha no espelho e ele fala: o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo na célula? O que eu estou fazendo com o corpo? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu podia estar lá fora, aproveitando e metendo louco e quebrando pau. O que eu estou fazendo aqui? E aí é o estágio onde a pessoa começa a ver defeito em tudo, ela começa a ver todo mundo errando. E, gente, por que você está falando isso? Porque se isso ainda não chegou para você, vai chegar. Porque chega para todo mundo. É uma crise de identidade que nós temos. E quando a pessoa passa desse estágio, aí sim, ela começa a entrar num lugar de maturidade. E, claro, não é fácil, mas isso mostra que ela virou uma chave na vida e que ela agora está entrando nesse lugar de maturidade. E quais são os alvos, então? Quais são as coisas que um discipulador precisa ter, né,
para tratar. É isso mesmo, Fia. Qual é os pontos que um discipulador precisa ter como alvo? Deixa eu pausar aqui. Então, vamos lá. Nesse discípulo que já está sendo formado, tem algumas coisas importantes que nós precisamos analisar. Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos ver é se esse lugar de formação já foi alcançado. Se a pessoa já passou por essa primeira crise, se esse primeiro lugar existencial aí, né? Se a pessoa já passou, se ela está passando, é um lugar delicado, é um lugar de paciência, mas, porém, todavia, entretanto, pós isso, né? Ou, dependendo da pessoa, pode até ser nesse tempo, você vai agora começar a aperfeiçoar aquilo que foi ensinado. Então, por exemplo, é onde você vai pegar... Lembra lá do discípulo que estava começando? O primeiro discípulo? O que você ensinava? Oração, jejum, leitura da palavra. Nesse discípulo que agora já está em formação, de fato, e ele não é um novo convertido, você agora vai dando o quê? Manutenção disso. Então é tipo assim, ô Vitor, cara, como que tá a tua vida de oração, velho? Tá tudo bem? Tua vida de oração está bem? Você está orando? Então, vocês vão dando manutenção nessas coisas, né? Vocês vão aperfeiçoando. Então, por exemplo, Rafa, eu tenho orado bastante e tal, mas assim, talvez a minha oração tá meio monótona, tá naquela. Então, agora você vai como discipulador, discipuladora, você vai o quê? Você vai aperfeiçoar aquilo que está sendo ou que foi ensinado. Então, aí você vai fazer o quê? Vamos pegar uns focos de oração? Vocês estão entendendo? E aí você vai agora aperfeiçoar a oração. Você vai começar a ensinar a pessoa a orar com foco. Você vai pegar a pessoa, você vai começar a ensinar ela a jejuar de forma mais profunda. Então, você vai começar pegando esses lados. Né? Por quê? Porque a pessoa já passou desse estágio primário. Ela já passou desse lugar onde simplesmente você tinha que fazer um voto com ela para ela orar junto com você. Tudo bem? Nós estamos falando de uma pessoa em formação. Outro ponto muito importante, guardem isso, guardem isso. Vocês precisam conversar sobre a administração da vida da pessoa. O discipulador, ele precisa ter como foco ajudar o discípulo não a tomar as decisões, mas ajudá-lo e facilitá-lo para que ele consiga tomar as melhores decisões. Vocês estão entendendo? Então, aqui nesse estágio do discípulo em formação, a gente já consegue falar sobre finanças, a gente já consegue falar sobre sentimentos, a gente já consegue falar sobre namoro. Gente, vocês estão percebendo, então, que o discipulado, ele não é imposto? Porque olha o estágio que eu estou falando, onde o discipulador começa a conversar sobre coisas pessoais com o discípulo. Vocês estão percebendo que o discipulado, ele é saudável? Ele é saudável e ele é natural, tanto é que a gente já coloca aqui, poxa, é um discipulador em formação já, ele passou esse primeiro estágio. Então, poxa, a gente precisa acreditar que nós vamos conseguir ter abertura para falar sobre namoro, para falar sobre casamento. É igual esses dias. Esses dias o Vitor me ligou que a Ananda estava batendo nele, eu tive que ir lá. Né? Eu tive que ir lá, cara. Não tá hard, não. Eu fui lá. Até Eu fui lá e eu falei, o que tá acontecendo, cara? Né? O que tá acontecendo? Tá aprendendo com a pastora Ágata já no discipulado? Aprendeu rápido, né? Então, assim, é onde nós já temos liberdade, ou deveríamos ter liberdade,
para conversar sobre esses assuntos. É chegar, por exemplo, no seu Roberto, né, e falar assim, seu Roberto, como que está a administração do seu tempo? Você está conseguindo administrar o tempo? Como que está a tua rotina? Está tudo bem com a tua rotina? Você está conseguindo descansar, mas você também está conseguindo ser produtivo e fazer realmente o que importa? Vocês estão entendendo? Nesse lugar do discípulo em formação é onde a gente começa a entrar e a tratar e a ajudar essas coisas. Quer ver um exemplo? Gente, eu já tive em discipulado onde eu ajudei o discípulo a fazer o cronograma do dia dele. Tipo assim, levanto 7 horas, vou trabalhar 7h30. Meio-dia, faço tal coisa, chego do serviço, mas parece bobeira, mas sabe o que isso fez? No final do discipulado, o cara olhou para mim e falou assim, velho, nem eu sabia que eu tinha tanto tempo livre assim. Nem eu imaginava que eu tinha tanto tempo livre assim. Então, são coisas que às vezes vai acontecer no discipulado. O discipulador, por exemplo, ele vai perceber, a pastora Ágata vai perceber que, vamos lá, não vou usar a Nanda de novo não, senão ela vai ficar brava comigo, ela vai ficar ferida. Ela vai pegar, por exemplo, a Emily, e ela vai falar assim, Emily, você ela vai perceber que a Emily está falando que está cansada, que está na correria, que isso, que aquilo, que não dá tempo de fazer nada. Só que, por conhecer a Emily, vocês estão entendendo? Por já ter um tempo de convivência, ela vai talvez ter o estalo de que não é simplesmente que a vida da Emily está corrida, mas é porque talvez a Emily não está organizando bem o tempo dela. Então, ela não está conseguindo fazer tudo que ela poderia fazer e também descansar. Vocês entendem? Então, é nesse estágio onde a gente começa a administrar essas coisas. É nesse estágio onde o discipulador precisa. Só que agora que eu quero entrar com um ponto com vocês. Essa parte de falar sobre casa, finança, namoro, casamento, tem gente que para eles não é fácil falar sobre essas coisas, correto? Tem pessoas que não é fácil falar sobre casamento, falar sobre vida pessoal, falar sobre finança, falar sobre o tempo. Correto? Tem pessoas que para elas é difícil. Pastor, é uma obrigação? O que vocês acham? É uma obrigação falar isso no discipulado? Sim ou não? Rafa, eu acho que não seja obrigação, mas ela está se privando de ser curada. Isso só vai atrasar a vida dela mesmo. Muito bom, garotinha. Você está prestando atenção nas aulas, hein? É exatamente isso. Eu, como discipulador, nunca vou obrigar o Rick a falar de uma coisa que ele não quer. Só que tem um porém. Parte da iniciativa do Rick, por exemplo, entender o quê? Que faz parte da cura dele, do processo dele se abrir para que ele alcance a cura, para que ele avance nesses lugares. Vocês estão entendendo? Então, não parte, gente, de um lugar de obrigação. Guardem isso, e ainda bem que a aula é gravada, né? Ninguém é obrigado a falar da vida. Ninguém é obrigado a falar dos problemas. Porém, quando eu entendo que é uma questão de necessidade ter alguém para compartilhar as minhas dificuldades, é muito mais leve. E que, poxa, eu tenho alguém para fazer isso, eu tenho alguém para compartilhar as minhas dores, eu tenho alguém para compartilhar... E, gente, eu estou citando dores, mas vocês já me viram falar. Nem sempre é sobre dor. Às vezes é sobre bênção. Ó, pastor, estou ganhando aí R$1 milhão. A primeira pergunta que eu vou falar, é na Mega Sena ou é vendendo droga? Não é nenhum dos dois? Não. Massa! Aí a gente ajuda a pessoa a planejar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Isso, ganhar sem jogar, garotinha. Muito inteligente. Pô, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente vai participar do crescimento. A gente vai participar da vida. Então, nesse estágio do discípulo, em formação já, caminhando um pouco,
é necessário que a gente fale sobre essas coisas. Sobre casa, sobre finanças, sobre vida pessoal, sobre namoro, sobre casamento, sobre tempo. Mas, porém, repito e cravo aqui, ninguém é obrigado a falar sobre essas coisas. Mas, a partir do momento que eu entendo que isso é uma questão de necessidade minha, eu compartilho com aquela pessoa que cuida de mim. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não? A tia tem alguma dúvida sobre isso? Não, Rafa, pode continuar. A tia viu agora que ia começar mais cedo, que a tia chegou um pouco tarde do serviço, e aí eu não olhei o zap. Aí a tia acabou de fazer a janta agora, então pode continuar. Depois a tia vai lá no YouTube e a tia assiste, tá? Tá, mas eu comecei agora também, tá? Tô só no segundo pontinho, tá? Mas aí a tia pega o resto depois, não tem problema. Fica tranquila. Então, exatamente, a Maurinha falou uma coisa muito legal, muito legal. Lázaro não tirou as ataduras sozinho. Nossa, é muito bom, eu tive uma ministração sobre esse tema. Lázaro precisou de alguém para tirar as ataduras. Precisou de alguém para cuidar. Ele recebeu o milagre, não recebeu? Lázaro não foi ressuscitado, mas ele precisou de alguém para tirar as ataduras dele. Foi a facilitação dela na célula. Ah, foi a facilitação dela na cela. Que legal! Então, é importante nós falarmos. Outra coisa que o discipulador, vamos lá, terceiro ponto, que o discipulador precisa ter como alvo. Ele precisa instigar o seu discípulo a testemunhar Cristo Jesus. Ele precisa chegar e falar, ô Fabiano, e aí? Cara, como tá aí no teu trabalho? O pessoal tá dando brecha aí para você falar de Jesus? Pessoal, sabe? Ele precisa ter esse diálogo, esse incentivo, esse lugar de incentivo, falar, não, vamos lá, ô Cauã, cara, a galera da tua escola, cara, você tá orando por alguém lá? Você tá falando com alguém? Vocês estão entendendo, gente? O discipulador, ele precisa ter isso como alvo, ele precisa ensinar o discípulo a ser um proclamador, uma testemunha de Cristo. Tá? Podemos ir para o próximo? Próximo tópico. Ele precisa ajudar e instigar os discípulos a manifestar os dons. A manifestar os dons. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo muito legal disso? Quando Elias, é uma heresia branca, tá bom, gente? É aquela heresia que não faz mal. Quando Elias, ele é subido aos céus, certo? Quando Elias é subido, ele sobe. O que acontece? Eliseu fica. Só que Eliseu tinha passado o rio. E do outro lado do rio, a Bíblia conta que os discípulos dos profetas estavam esperando para ver o que Eliseu faria. Aí Eliseu vai lá, enrola a capa na mão e tum, bate no rio. O rio se abre. O que Elias tinha ensinado e mostrado para Eliseu? Manifestar os dons. É chegar e falar, tia Rose, eu vejo, cara, Deus querendo te usar para cura. Faz o seguinte, pega uma pessoa lá do teu trabalho, uma pessoa, um vizinho, alguma coisa, se alguém um dia falar para você, olha, não tô bem, tô com dor de cabeça, ora por ele, ora por ela. E aí você vai ensinar, você vai ajudar o seu discípulo, a sua discípula a manifestar os dons. Sabe por quê, gente? Porque embora os dons se manifestem, olha isso, embora os dons se manifestem quando o Espírito Santo quiser, da forma que ele quiser e do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser, a pessoa, é importante que ela esteja o minimamente que for capacitada para isso, não é verdade? Que ela saiba o que fazer quando o Espírito mover. Teve pessoas que chegou para mim e falou, nossa, pastor, a gente estava lá no culto e eu vi que aquela pessoa chegou e ela estava doente. Cara, eu senti uma vontade de orar para ela. E eu olhei para a pessoa e falei assim, e por que raio que você não foi orar por ela?
O que não pode virar é baderna, virar profecia e profetada todo culto. Mas, pô, você teve o instinto, o Espírito deu aquele insight de você ir e orar por alguém e ministrar, vá! E aonde isso acontece? No discipulado. O discipulador prepara o discípulo para isso, ajuda o discípulo nessa preparação. Vocês estão entendendo? Alguma coisa nisso? Vamos lá, então. Outra coisa que essa eu já citei, né? O discipulador precisa ter como alvo ajudar o discípulo a crescer no seu tempo com Deus. A crescer, e não é crescer de tempo, de orar 5 horas. Se isso for possível, glória a Deus. Mas se não for, o discipulador precisa estimular, precisa estar nesse lugar de ajudar e de fomentar o discípulo para que ele cresça em oração. Mas eu já falei sobre isso. Um outro ponto muito importante, gente, se você está anotando, anote esse. Um alvo que o discipulador precisa ter com o discípulo, né? Mais um. E, gente, nós não estamos falando do discípulo novo convertido. Nós estamos falando do discípulo que já está em formação, correto? Vamos lá. Ele precisa ter clareza sobre o reino e a cultura dos céus. O discípulo precisa ter clareza sobre o evangelho do reino e a cultura do céu. Vou repetir. O discípulo precisa ter clareza sobre o evangelho do reino e a cultura do céu. E, gente, isso vem aonde? A gente começa isso até certo ponto nas pregações? Sim. Mas aonde a gente trata isso minuciosamente? É no discipulado. Vocês querem ver? Os meninos tá aí. Nós tivemos um discipulado gostosinho ontem, né? Foi de boa, não foi, Cauã? Foi leve, né, Vitor? Foi leve, foi, né, suave. O Rick tá aqui, não me deixa mentir. Né? Então, o seu Roberto é gente boa, o seu Roberto não deixa eu mentir, não, foi tranquilo. Mas é nesses lugares. Mas ele não pode reclamar, não. Pelo jeito foi tão bom que Deus deu até uma mensagem para ele que eu tô sabendo. Tô sabendo. Vai pregar domingo já? Pode fazer o banner? É nos discipulados que a gente pode crescer, que eu posso trazer algo mais profundo, que a pastora vai olhar para a Emily, vai olhar para a Monique, vai olhar para a dona Rose, né? Que logo a Monique vai olhar para a tia Rosemar, em nome de Jesus, e depois de um certo tempo, depois de um tempo de convívio, depois de um tempo de mais intimidade, vai conseguir trazer coisas mais profundas, para que o discípulo entenda e tenha clareza sobre o evangelho do reino, sobre esse evangelho que muda a nossa vida. Vocês estão entendendo? Então, só que, qual que muitas das vezes é o nosso problema? A gente acha que isso é com o novo convertido. Gente, não é. O novo convertido não sabe nem o que é evangelho do reino. E tem problema nisso? Não. Por quê? Porque ele nem está na fase disso. Esses dias, a Minimone veio fazer uma pergunta para mim, eu falei para ela assim, filha, não vou responder. Ela ficou tão triste comigo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque não está no tempo de eu responder isso para você. Entendeu? Mas por quê? Porque é tempo. Só que o tempo vai passando, o discipulado precisa crescer nessa transparência de abertura da vida, nesse lugar de oração, nesse lugar de clareza, a ponto de você olhar e falar, cara, eu não enxergava desse jeito. Rafa, é só o discipulador que faz isso? Não, pelo contrário. Quantas vezes o Ricardo compartilhou coisas comigo que depois eu olhei, eu parei para pensar, eu falei, cara, eu nunca tinha visto por esse lado.
Eu nunca tinha visto por esse lado. Então precisa haver essa clareza sobre o evangelho do reino. Um ponto muito importante agora. Quando o discípulo ele já está em formação, quando ele já tem aí 1 ano e meio, um bom tempo. E, gente, lembrando, né? Não existe tempo certo, é de acordo com a resposta da pessoa. Mas também precisa ser falado sobre finanças, sobre dízimo e oferta. É um ensinamento de discipulado. Deixa eu explicar. Gente, eu posso gastar um tempinho explicando para vocês o porquê que a gente faz isso no discipulado? Posso? Do porquê que a gente fala sobre dízimo e oferta no discipulado? Alguém já... vou explicar para vocês. Porque pelo seguinte. Depois de 1 ano e meio, depois de 7 meses, 8 meses, a pessoa já vai estar mais suscetível a aprender de você. E não é todo mundo que aprende sobre fidelidade ao Senhor no culto de domingo. Por mais que a nossa igreja... Cara, as pessoas podem falar qualquer coisa da nossa igreja, menos que lá eles são obrigados a dizimar. Mas se nós não temos um momento específico para isso, aonde fica o ensino sobre as finanças e sobre a fidelidade ao Senhor? E, por favor, não me venha com a falta de base teológica para falar que não existe dízimo no Novo Testamento. Aí eu vou precisar gastar um discipulado para te mostrar sobre isso. Não vou falar sobre isso hoje. Mas por que nós fazemos isso no discipulado, gente? Respondendo a pergunta. Porque é dentro de um ambiente seguro. A pessoa vai perceber que eu não estou cobrando ela de dizimar. Eu estou ensinando ela sobre fidelidade ao Senhor. Conseguiram entender? Então, por que a gente ensina sobre fidelidade a Deus nas finanças no discipulado depois de um tempo? Porque nesse tempo ela vai estar mais suscetível a aprender e vai ser a partir de um lugar de segurança. Porque, por exemplo, posso citar um exemplo aqui? Eu posso, depois se ela ficar brava comigo eu peço perdão para ela, né? Mas, por exemplo, embora eu não olhe relatório, se o Roberto aí não me deixa mentir, os diáconos também, às vezes como pastor eu dou uma futricada, né? Eu dou uma olhada. Eu preciso orar, gente. Preciso orar. Se as finanças não estão bem, eu preciso orar. Se a administração não está bem, eu preciso orar. Eu sou pastor da igreja. Isso faz parte, né? Eu não fico envolvido com o lado financeiro. Mas eu preciso estar presente, estar ciente das coisas. E uma coisa que serve até para elogio. Desde quando a Emily chegou na igreja, eu sempre vejo ela dizimando. Só que, por que você está falando isso, pastor? Porque nem todo mundo vai ter o entendimento que a Emily teve. Ah, e é errado? Não, gente. Tá tudo bem. Aonde que a pessoa aprende? No discipulado. Por quê? Porque ela vai estar num lugar seguro. Vamos supor, vamos lá, a tia Rose está discipulando a Janaína. Aí, depois de 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, a tia percebeu que já tem espaço para tratar isso. Gente, vocês acham que vai ser mais fácil a Janaína ouvir de mim ou ouvir da tia Rose? Ouvir da tia Rose. Por quê? Porque ela tem uma afinidade. Porque ela tem um contato maior. Então, esse lugar sobre dízimo, sobre oferta... E, gente, e por favor, nós estamos falando sobre ensino. Não é eu chegar no Ricardo e falar assim, ó, Ricardo, já passamos aí 1 ano de discipulado, você tem que dizimar. Não é isso. É você ensiná-lo sobre isso. Vocês estão conseguindo entender? Gente, eu tô falando, tipo, calma, colérica sanguínea, calma. Eu tô explicando de um jeito que vocês estão conseguindo entender? Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo que a gente faz isso no discipulado para que fique um lugar de segurança para a pessoa, para que não haja constrangimento? Até porque, talvez no culto, a pessoa não vai conseguir levantar a mão e falar, pastor, eu não entendi o porquê que tem que dizimar. Vocês entenderam? Mas no discipulado, a hora que você for ensinar, ela vai falar, cara, eu nunca imaginava que o dízimo era por causa disso. Talvez no culto ela não vai ter oportunidade de perguntar para o pastor, mas no discipulado você vai poder ensinar ela. Entenderam agora, gente? O porquê? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Por favor, façam. Não, foi, eu expliquei tão bem assim que ninguém precisou, ninguém... Vocês entenderam tudo? Olha, ô Li, pode chamar eu para dar aula lá já na escolinha, viu? Tô preparado. Olha que incrível. Depois disso, você também começa a ensinar a pessoa a não só descobrir o seu dom. A pessoa não vai só ter contato e começar a descobrir o seu talento. Você vai instigar ela a ter contato com o dom ministerial. Você vai ajudá-la no seu dom ministerial. Como? Certa vez vou citar o exemplo do Rick, né? Aproveitar que ele está aqui. Certa vez a gente conversando sobre o lance ministerial tal, e aí o Rick falou, eu vendo sempre o Rick cuidando da galera, mas sempre envolvido com as obras, com os trabalhos e tal, querendo se envolver, gosta de pregar no 1 a 1 para a galera, de falar no 1 a 1, né? Lá, ele disse que, numa vez ele disse para mim que mais do que pregar lá no domingo, ele gosta, ele tem essa facilidade de fazer no 1 a 1. E aí, cara, que eu olhei para ele e falei, cara, você não acha que você tem características evangelísticas e pastorais? É no discipulado que isso acontece. É lógico, eu e a pastora Ágata, como pastores, a gente tem essa visão, né, mais ampla, mas quem vai estar dia a dia com vocês é o discipulador e a discipuladora. Quem vai te ajudar a ter contato com esses tipos de coisa é o discipulador e a discipuladora. Quer ver um outro ponto? Ter contato com os dons pessoais. Aquela pessoa que flui na cura. Vocês estão entendendo? Aquela pessoa que flui no evangelismo, aquela pessoa que flui no profetizar. Eu não estou falando de ser profeta, eu estou falando de profetizar. Né? Depois das férias vocês vão aprender sobre isso, sobre o que um profeta de verdade faz, né? O que um apóstolo de verdade faz, não é usar anelzinho de apóstolo, não. Né? Embora eu já falei, domingo que vem eu vou estar lá na igreja com o meu anel e todo mundo antes de entrar vai ter que beijar o anel do apóstolo. A cara da minha tia Rose, não vou mais nessa igreja. Ô, gente, alguém já foi numa igreja assim? Eu já. Teve alguém que já foi? Ah lá, a Maurinha disse que já foi. Eu já fui na igreja assim, que você tinha que dar, né, dar o beijinho no anel apostólico. Pedir a benção. Benção, meu pastor. Né? Então, você vai ajudar a pessoa a aplicar esses dons. Pô, se eu sei que o Rick tem facilidade com no 1 a 1, eu vou pegar um projeto, um trabalho de evangelismo e o que eu vou fazer como discipulador? Rick, vai lá, cara. Talvez eu não tenha essa facilidade, mas você tem, ó. Vai lá, vai para cima. Em algum momento eu vou estar contigo, vou estar com você nesse começo, vou te ajudar nessa caminhada. Vocês estão entendendo? Então o discipulador precisa ajudar, não só nos dons ministeriais, como nos dons pessoais. O dom de misericórdia, enfim, vocês aprendem isso em maturidade e mordomia. Tá bom? Outra coisa, você precisa ensinar, e você tem que ter como alvo ensinar o seu discípulo a ser um investidor no reino dos céus. Ser um investidor no reino de Deus. A tia Rose chega lá no culto de domingo, tadinha, ela quase se esguela pedindo
para os irmãos levar um alimento, para o quilo do amor, para o celeiro. Ô, irmão, nós temos uma família para ajudar, traga um alimento na tua célula ou no domingo. Você precisa ensinar o seu discípulo a ser o investidor. É igual, nós fomos comprar os materiais lá para a África, os materiais escolares, vocês lembram disso? No discipulado, a gente precisa tratar e falar sobre isso, sobre esse padrão missiológico, missional. Por quê? Porque não, senão também o discipulado vai ficar oração, leitura, vida pessoal. Oração, leitura, vida pessoal. Aí, às vezes, um negócio um pouquinho mais profundo. Aí, não, gente, precisa se atentar para os dons, para os ministérios, para o evangelismo, para esse lado de investidor do reino. Certo? E outra coisa importante, por fim, mas não menos importante, né? Começar a ser treinado para liderar uma célula. Um dos focos do discipulado é você também treinar o seu discípulo. Ou, se você não for o líder de célula dele, né, começar a instigar ele para que ele se coloque à disposição para ser treinado e ser um líder em treinamento de célula e ser futuramente um líder de célula. Ah, pastor, por quê? Porque nós precisamos ganhar alma. Gente, de verdade, eu quero abrir célula, meus amigos. E não é simplesmente para encher a igreja de pessoa, não, mas é porque eu quero ver o evangelho sendo pregado. O Senhor quer ver o evangelho sendo pregado. Então você vai chegar lá no seu discípulo e vai falar: ô, amigão, você está lá na célula, velho, e você já está se envolvendo lá, está trabalhando lá, está ajudando lá, como é que tá? Se você não for da mesma célula que o seu discípulo. Vocês entenderam, né? Se não for da mesma célula, mas se for, é mais fácil, porque você está lá dentro. Agora, se não for, e aí, meu amigão, como é que tá lá, cara? Cara, você está se envolvendo? Cara, você está... Ah, não, né, tal. Não, cara, vamos lá. Vamos se envolver, vamos trabalhar para o Senhor, vamos entrar nesse lugar, vamos cooperar, vamos ajudar, né? Igual eu creio, né, dona Rosa, seu Roberto, em nome de Jesus, logo, logo nós estamos abrindo uma célula lá na Zona Norte, né? Em nome de Jesus, né? Nós vamos cantar Equibalo pro Vitor Pananda. Equibalo, né? Ser expulso com força, com violência. Né, olha lá, ali já ficou feliz, que é perto, é mais perto da casa dela, do que ela ter que atravessar a cidade e ir lá no Luz da Esperança. Nós precisamos de anfitriões, de pessoas que talvez naquele momento ainda não vão ser treinadas, mas você vai chegar para o teu discípulo e ele vai falar assim, cara, ou talvez você vai perceber que ele ainda não está naquele lugar para ser treinado, mas você vai olhar e você vai falar assim, cara, então abre a tua casa para receber uma célula. Aí ele fala, não, mano, eu acho que de começo eu consigo. Aí a pessoa vai lá e abre a casa. Vocês estão entendendo? Gente, vocês sabem por que eu quero um salão maior para a igreja? Porque quanto mais a gente alargar as tendas, mais pessoas Deus vai mandar. É profético. Lê lá no Antigo Testamento o alargar das tendas. Por que a gente quer mais de uma célula? Para que mais pessoas venham conhecer a Cristo. E é no discipulado que a gente trata isso. É no discipulado que a gente fala sobre isso. Que a gente instiga o discípulo, fala, cara, se engaja na célula, se envolve na célula, participa da célula. Tudo bem? Vocês deu para entender? Lembrando que esse é um discípulo já em formação. É depois de algum tempo, é depois de alguns bons meses, é depois de uma certa maturidade. Tá? Quais são os materiais que a gente usa? Aqui, a gente já pulou a etapa da apostila, certo? Porque agora já está em formação. Aqui, o que a gente usa? Bons livros. A gente usa bons livros. Lógico, gente, a Bíblia é inquestionável, né? Eu não vou citar ela porque vocês sabem que a Bíblia é a primeira coisa. Aquele tratamento diário, no dia a dia. Você quer ver uma coisa que eu gosto demais de fazer com a galera que caminha comigo? Eu vou pregar em algum lugar e levar eles.
E deixa eu contar uma benção. Agora eu vou conseguir levar, porque agora a gente tem carro. Aleluia. É levar eles junto comigo quando eu estou ministrando. Por quê? Porque é nesses lugares que eles têm a oportunidade de me ver de mais de perto. De me ver pregando, de me ver ministrando, de me ver se relacionando com as outras pessoas, como eu lido com as coisas, como eu lido com as pessoas de fora. Então eu gosto. Quando a gente convida lá, irmãos, vocês para ir com a gente, quando a gente vai pregar fora, não é simplesmente para fazer uma caravana, é porque a gente gosta desse lugar. A gente gosta que vocês estão. Ai, o pastor não me convidou. Ai, você falou que queria ir? Não, então não tem como o pastor ter bola de cristal e te convidar. Ô, pastora, tem vaga aí no carro? Tem. Posso ir? É tão simples. Ô, pastorzão, tem vaga aí no carro? Tem. Posso ir? Ah, não tem vaga. Não, beleza. Pronto. Então, é nesse dia a dia. Chama ele para tomar um café, chama ela para tomar um café. Vai fazer um trabalho na igreja, vai fazer um trabalho na tua célula, tem alguma coisa, chame eles para estar junto. Não é para trabalhar, mas é para ver o dia a dia, para ter o contato em outra esfera, que talvez não seja só a essa espiritual. É ver como a pessoa se porta no meio dos amigos, ver como a pessoa se porta no meio daqueles que não conhecem a palavra. Então, qual é o material usado? Bons livros. Próximo discipulado das mulheres vai no MEC. Com que carro? Com o meu, garotinho, com o nosso. Não estou entendendo isso aí, não. Vocês ficam na casa e as mulheres vão. Ah, virou Circular Santa Luzia agora? Clube da Luluzinha? Basicamente. Brincadeiras à parte, esse lugar do discipulado, ele já é mais no dia a dia. Ele já é mais na rotina. É ele pegar e falar, o Fabiano. Igual, por exemplo, o Fabiano gosta de pilotar aqueles avião lá, né? Eu nem me arrisco a fazer isso, porque, coitado, eu vou bater o avião dele e aí vou dar mais tristeza do que alegria, né? Mas eu me contento em ir assistir. Assistir, né? É pegar e falar, Fabiano, que dia que você vai lá pilotar o avião lá? Ah, Rafa, eu vou lá na quarta-feira. Cara, posso ir para ver? É esses tempos juntos de qualidade. Vocês estão conseguindo entender? É esse tempo, é esse lugar de relacionamento. E, gente, é lógico, não precisa sempre ser no shopping, ser no café, ser no McDonald's. Nós estamos só dando exemplos. Vocês estão entendendo? Às vezes ele tem mais ciúmes do avião do que de mim. É tipo... Se bem que do meu tamanho, Fabiano, dá para eu montar em cima do avião e você fazer eu voar, né? Nem sempre, gente, envolve dinheiro. Você vai pegar lá, ó, Maurinha, cara, vem aqui em casa, vamos tomar um café? Não precisa, vamos lá nos Zapas. É gostoso, gente, é maravilhoso, mas nem sempre vai ter dinheiro. Mas é o estar no dia a dia, vocês estão entendendo? É a Maurinha, é a tia Rose pegar e falar, Monique, tô indo aí trabalhar na segunda-feira, depois do meu trabalho, a gente consegue ter um tempo? Aí vai lá, tem um tempo junto. Ó, Monique, você vai ter que mudar para Guapiaçu para andar com a sua discípula. Como você é igual a tia, não gosta muito de sair, a gente vai tomar um cafezinho em casa, fazer uma caminhada. Então, assim, vou começar a orar com a minha discípula, a gente vai ter que vir para Guapiaçu. Não, então eu vou mudar a discipuladora. Vou pôr a Maurinha ou a Dona Rose, que as duas adoram bater perna, a Nanda também, né? A Emily, vou pôr ela, elas adoram bater perna. Vou colocar uma discipuladora ao contrário.
Isso não vai virar 2 bichinhos do mato lá, que não sai, fica tudo na toca. Agora não Bater pode perna é mais. comigo mesmo. Agora não pode mais mudar. Então, gente, é isso. É esse lugar do dia a dia. É esse lugar de relacionamento. Então, só que isso já com o discípulo em formação. Amém, gente? Vocês conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Lembrando que esse discípulo é o que já está em formação. Isso, é aquele discípulo que já está há algum tempo caminhando com você. Isso não é de cara. Talvez você vai ter discípulos que vai ser de cara, mas ainda assim, segue a cartilha que é mais fácil, é mais zeloso. Esse exemplo que eu dei agora, esses exemplos é para aqueles que já estão há algum tempo caminhando. Na semana que vem, nós vamos falar sobre aqueles discípulos que já estão prontos para liderar. Porque aí o que acontece? A régua sobe. Né? Mas aí eu vou explicar na semana que vem com mais calma. Todo mundo entendeu, meus queridos? Glória a Deus. Lembrando, a partir dessa quarta até a volta das férias de julho, né? As aulas serão apenas de discipulado às 8 horas da noite. Pastor, e a classe Fundamentos? Ela volta depois das férias de julho com a matéria DNA Celeiro. Tudo bem? Então, de agora até as férias de julho, a aula é às 8 horas da noite com a classe discipulado, porque a classe discipulado tem mais aulas. Então, a gente não vai parar agora, nós vamos parar só nas 2 semaninhas de férias lá. A Fundamentos já parou, mas a discipulado nós vamos continuar até o fim das férias. Tudo bem? É isso. Amanhã nós temos GD maravilhosamente.